Mais um mês começa e vimos no mês passado uma série de mensagens que nos estimulava a seguir nos passos de Jesus. Só que essa série, ela nos apresentava um conjunto de obrigações. E por último, vimos que somos chamados a caminhar nos passos de Jesus, mas não de forma individual. Nós precisamos, enquanto caminhando nos passos de Jesus, atrair outras pessoas para caminharem junto conosco. Ou seja, fazer discípulos. O discípulo é aquele que caminha nos passos do mestre. Então, mas eu vou ser mestre? Sim. Se você está um passo à frente, você já é capaz de ajudar alguém que está um passo atrás de você. Muito simples, simples assim. Então, o Senhor nos chama para uma caminhada que é o próprio sentido da nossa vida. E enquanto caminhamos, enquanto exercemos a nossa vocação, o nosso chamado, o dom que Ele nos deu, nós vamos trazendo outras pessoas para caminhar conosco e levando-as nesse processo a unir-se, a unirem-se com este mesmo corpo do qual fazemos parte. É o sentido do batismo, o unir-se ao corpo, sermos batizados no corpo de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E então, uma vez unidos no corpo, aprendermos tudo aquilo que os apóstolos nos ensinaram, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Este é o sentido do caminhar cristão. E a pergunta que eu deixei ao final da última mensagem dessa série foi justamente se você tem cumprido essa missão. Se você tem procurado, por meio das suas palavras e das suas atitudes, levar outras pessoas a segui-lo nesse mesmo caminho que você está caminhando. De que forma você tem feito isso? Se nós não nos questionamos, se nós não avaliamos a nossa atitude, como poderemos mudar se estivermos errados? Como poderemos saber se estamos certos? Precisamos constantemente nos avaliarmos. Então essa foi a pergunta que foi deixada. É com essa pergunta que eu inicio esse momento. Você tem não apenas caminhado nos passos de Jesus, mas você tem procurado levar outras pessoas a caminhar com você também? Procurado fazer discípulos? Agora, veja, fazer discípulos para quê? Para que sejam seus seguidores? Paulo disse exatamente isso. Sedes meus seguidores, como eu sou de Cristo. Não é você como indivíduo, é você como seguidor de Cristo. Vejam a responsabilidade que está nisso. Mas segui-lo para onde? Para o corpo. Trazer para o corpo. Porque será no corpo que nós encontraremos tudo aquilo que precisamos encontrar. Será no corpo que nós nos encaixaremos como uma peça de um quebra-cabeça. Qual o sentido de uma peça de um quebra-cabeça separada do resto? Se você está varrendo a sua casa e encontra uma peça de um quebra-cabeças, só de olhar para aquela peça, você consegue vislumbrar o quebra-cabeças inteiro? Muito raro, são muito raras as peças que indicam a qual figura que ela pertence.
ela só vai fazer pleno sentido se estiver unida às demais peças. Eu já gostei muito de montar quebra-cabeça. E não tem coisa mais triste do que você chegar ao final da montagem de um quebra-cabeças e está faltando uma peça. Você olha para aquele 2.000 peças, lindo aquilo, e você vê o buraco ali no meio. Está faltando uma peça. Você não vê que tem 1.999 peças. Você vê que tem uma faltando. O corpo de Cristo é assim. Ele se ressente da falta de algumas peças. E essas peças somos nós. Então, assim como a peça não faz sentido separada do quadro, o quadro fica incompleto se não tiver a peça. A caminhada cristã, portanto, ela tem um propósito, que é unir as pessoas e, unidos, desenvolvermos todo o nosso potencial. Por isso que, nesta nova série, o foco vai para o corpo, vai para a união, vai para a comunhão, vai para o quadro como um todo. Você, com a ajuda de Deus, será levado a perceber qual o seu papel, qual a sua função, qual o seu lugar nessa grande imagem. Mas isso é algo no qual dependemos de Deus. Então, vamos ter um momento de oração para que o Espírito Santo nos conduza ao longo dessas 4 mensagens, para que seja o Espírito Santo a nos revelar qual a nossa função, qual o nosso dom, qual o nosso chamado. E se você já ouviu isso, se você já sabe qual é, que o Espírito Santo venha confirmar ao seu coração aquilo que você já ouviu e que de repente está meio que deixado de lado. E se você ainda tem dúvidas, que o Espírito Santo esclareça as suas dúvidas. Que estes momentos de meditação na palavra sirvam como esclarecimentos às suas dúvidas. Sobre o corpo de Cristo, sobre o seu papel no corpo de Cristo, que é fruto da caminhada cristã. Pai amado, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito nos conduza nessa meditação na tua palavra, e que fruto dessa meditação nós possamos ser iluminados pelo teu Espírito na compreensão do corpo de Cristo, no discernimento do corpo de Cristo e na compreensão do nosso papel no corpo de Cristo, aqui nessa terra. E nós que pertencemos a esta igreja chamada Orla Sul, possamos perceber, possamos ser despertados para a nossa função neste corpo. O que o Senhor deseja que façamos, Senhor? Mostra a cada um de nós qual o nosso chamado, qual a nossa parcela de responsabilidade. Mostra, Senhor. Abre os nossos olhos, remove os nossos receios, tranquiliza as nossas ansiedades, mas que possamos, na compreensão da Tua vontade para as nossas vidas, nos sentirmos plenos, completos, nos sentirmos verdadeiramente vivos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, que nos resgatou da morte para esta vida que queremos viver plenamente. Em nome de Jesus. Amém. Vejam, o desafio de trazer pessoas para o corpo
é enorme, principalmente nesse momento que estamos vivendo, porque vivemos uma era do individualismo. É uma era da verdade particular, cada um tem a sua verdade. Então você tentar, nessa caminhada, como eu disse, levar pessoas a andarem contigo e trazer essas pessoas para a comunhão do corpo de Cristo é um desafio muito grande. Porque quando você dá o seu testemunho do que Deus tem feito na sua vida, a pessoa vira para você e fala, tudo bem, eu até entendo que isso faça sentido para você, que isso seja verdade para você, mas eu sou diferente, eu tenho as minhas verdades. Então nessa era do eu sou o meu próprio Deus, eu sou o meu próprio universo, já chegou nesse ponto, né? O universo foi criado para me tornar feliz. O universo conspira para eu ser feliz. Uau, isso é fantástico, né? A pessoa realmente é Deus. Ela é o seu próprio Deus. Fica muito difícil trazermos pessoas para uma vida em comunidade. Uma vida de codependência, de interdependência. Porque codependência pode suscitar ideias negativas. Codependência, eu dependo do outro. Não, interdependência, então. Já que fugirmos de uma questão semântica. Só que tem um detalhe interessante. É verdade, vivemos uma era do individualismo extremo, mas o ser humano é o mesmo. O ser humano de hoje, apesar das suas filosofias, é o mesmo ser humano, por exemplo, de 400 anos atrás. Porque há quase 400 anos, em 1624, um pastor anglicano e poeta chamado John Donne, ele escreveu um poema que tem um pedacinho dele. Cadê ele? Não tá. Cadê o poema? Puxa, eu errei. Vamos lá, eu vou achar. Achei o poema. Está aqui o poema. Ainda bem que eu estou olhando ali, tá vendo? Ele escreveu. Não, tá. Agora eu entendi. Voltando. É isso. O poema é esse. Ninguém é uma ilha. Não, o poema é parecido com isso. Olha só o poema. Eu tenho que achar aqui. Achei. Nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Todos são parte do continente, uma parte do todo. Nenhum homem é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Porque hoje em dia, com essa questão de gêneros, né? Isso é para os homens. Eu não sou homem. Não se aplica a mim. Não, gente, é para todos. Nenhum ser humano, homem no sentido de ser humano, homem com H maiúsculo, tá? Nenhum ser humano é uma ilha. Nenhuma pessoa é uma ilha. Ninguém deve viver isolado. Isolar. Ilha em italiano é isola. Isolado. Viver como uma ilha. Você já sabia que a etimologia era essa? Eu também não, só descobri agora. Então, viver como se fosse uma ilha. Ninguém pode viver como se fosse uma ilha. Nós precisamos viver como parte de um continente. E ele ainda continua dizendo, a morte de cada pessoa me atinge. Então, quando você ouvir os sinos tocando pela morte de alguém, não pergunte por quem esses sinos estão tocando, eles estão tocando por você. Porque quando alguém morre, você morreu um pouquinho também. Esse é o contexto do poema, que aí depois virou livro do Hemingway, né? Por quem os sinos dobram, e etc. 1624, aquele pastor anglicano já estava preocupado com a característica, a tendência dos seres humanos de se isolarem. 400 anos atrás, as pessoas já tinham essa tendência de se isolar, de agir como se fossem ilhas. Qual o
problema disso? O problema é que nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que ao mesmo tempo é três. É o maior paradoxo de todos. O nosso Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Só que os três são um. O relacionamento entre eles é tão íntimo, é tão intrincado, que eles são apenas um, é um Deus só. Nós não somos triteístas. Nós não somos politeístas. Nós somos monoteístas, só existe um Deus. Mas este Deus tem três personalidades. Nós vimos no batismo de Jesus o Filho em corpo humano. Ao sair da água, desce sobre ele a presença corpórea do Espírito Santo, no formato de uma pomba. E ouve-se a voz de Deus dos céus: este é o meu Filho amado, é nele que eu sinto prazer. E ele nos criou à imagem e semelhança dele. Isso está em Gênesis 1, 26. E detalhe, em Gênesis 1, 26 está no plural. Criemos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é uma comunidade de três. Íntima, indissolúvel. Por isso, nós não fomos criados para viver sozinhos, isolados, como ilhas, autossuficientes. Nós fomos criados para viver em comunhão, numa preparação para a vida em comunhão que teremos depois da morte. Ou você acha que vai viver isolado aqui, na expectativa de quando chegar lá, viver em comunhão? Por quê? Se você não gosta de viver em comunhão aqui, como é que você vai viver em comunhão lá? Ou você acha que você vai ficar escondido, separado numa nuvem só para você? Não faz sentido isso. O Apocalipse nos mostra um novo céu e uma nova terra onde todos estarão juntos. O tempo todo. E o mais paradoxal disso é o mesmo paradoxo da Trindade. Estaremos juntos o tempo todo, só que cada um como um indivíduo. A promessa bíblica, diferente da promessa de outras religiões, é que a vida após a morte, ela terá consciência. Gente, isso é maravilhoso. Essa é a maior esperança que temos. A esperança de que teremos uma vida após a morte em corpos glorificados. Corpos regenerados, como o corpo de Cristo, depois de ter ressuscitado. A gente não vai... Tem um dos pais da igreja, um dos primeiros pensadores da igreja, chamado Tertuliano, que disse o seguinte: o que é que Jerusalém tem a ver com Atenas? O que é que o templo tem a ver com a academia? Não permitam que a filosofia grega se misture com a Bíblia. E hoje, muitos cristãos têm uma visão platônica do paraíso. Não a visão bíblica do paraíso. Ah, mas essa visão bíblica não faz o menor sentido. Claro que não faz o menor sentido. Deus que vem sob a forma de homem não faz sentido nenhum. Pô, perto de Deus se fazer homem, amigo, você ganhar um corpo novo é pinto. É mole. Perto de um homem que morre e ressuscita, e aparece com um corpo glorificado, perto disso você ganhar um corpo novo é fácil. A maior de todas as questões é crer na ressurreição de Cristo, crer que Ele é o Filho de Deus. Se você crê nisso, o resto é fácil. E o resto inclui vivermos em comunhão.
Porque amor pressupõe relacionamento. E relacionamento pressupõe indivíduos se relacionando. Deus é amor, Deus é relacionamento entre aquelas três pessoas. E Ele nos criou para que nós compartilhássemos desse relacionamento, do amor de Deus. Agora, aqui, nessa dimensão em que estamos, óbvio, há limitações a esse nível de intimidade que o Pai tem com o Filho e com o Espírito Santo. Há limitações, mas essas limitações, elas não podem nos impedir de vivermos um vislumbre daquilo que nos espera, daquilo que nos aguarda. Nós não podemos simplesmente, então, vamos fazer o seguinte, vamos cada um cuida da sua vida, e quando a gente morrer lá, e a gente vê como é que é. Não! Jesus, Ele nos chama para começarmos aqui e agora uma semelhança daquilo que viveremos lá e depois. Compete a nós decidirmos se queremos nos esconder do relacionamento, porque qual foi a reação de Adão? Adão, o homem, foi criado à imagem e semelhança de Deus, para ter relacionamento com Deus. Deus vinha ao jardim para se relacionar com o homem, e quando o homem pecou, o que ele fez? Ele se escondeu de Deus. Ele se afastou de Deus. E Deus veio, sabendo, né, como um pai faz com uma criança pequena, né? Cadê você? A criança ali escondida atrás da cortina, né? Fulano, cadê você? Onde é que você está? O pai sabe que a criança está atrás da cortina. Deus sabia perfeitamente o que Adão tinha feito. O que você fez, Adão? Por que você está assim? Perguntas para tentar levar Adão ao arrependimento. E ao invés de se arrepender, ele botou a culpa no outro. A mulher que o senhor me criou, me deu esse negócio aqui. O senhor criou ela para mim, aí. Olha que lambança. Aí a mulher, não, foi a serpente. A serpente que o senhor criou. É um tal de empurrar a culpa para o outro. Ninguém assume responsabilidade por nada. O problema é sempre o outro. E então, nós fomos criados e chamados para viver aqui na Terra uma semelhança, uma imagem deste relacionamento para o qual fomos criados desde o princípio. Vejam que Jesus, lá em João 10:30, disse: eu e o Pai somos um. Ele afirmou que ele era uma única pessoa com o Pai, apesar dele estar ali, em forma humana. Eu e o Pai somos um. Isso era uma blasfêmia terrível, gente. Terrível, o cara se disse Deus. Não é à toa que os judeus pegaram pedra para matá-lo. Como é que ele pode dizer que ele é Deus? Ele disse mais, teve uma hora que ele disse, eu sou. Você sabe como é que é eu sou em hebraico? Yahvé. Yahvé. Ele pronunciou o tetragrama sagrado em seu próprio nome. Não é à toa que queriam matá-lo. Então, aquela história de que Jesus, tá bom, eu acredito que ele veio e tal, tem tantas provas históricas da existência dele, mas ele era um mestre de sabedoria. Espera aí, um mestre de sabedoria que diz que é Deus? Ou ele é louco ou é mal intencionado. Mestre de sabedoria não é. Não tem como fugir da afirmação de Jesus de que ele era Deus. Eu sou o Filho. O Filho. Filho único, portanto, herdeiro de tudo. Eu sou Deus. E, através de mim, vocês se unirão a Ele novamente. Essa é a maior esperança de todos. Mas se unir para quê? E aí, então, se unir para quê?
você está com a sua Bíblia, abra em 1 Coríntios 12. Uma passagem, não vou ler a passagem toda, chamada diversidade na unidade. Ele morreu para nos reconciliar com Deus e nos reconciliar uns com os outros para que pudéssemos viver como um corpo. É uma figura, no tempo de Paulo não tinha quebra-cabeças. Então, em vez dele usar a figura do quebra-cabeças, ele usou a figura do corpo. É uma metáfora que nós vamos ler agora. Então vamos lá, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, um corpo, unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, o corpo, a unidade corpo, tem vários membros, braços, pés, cabeça, mãos. Mas esses membros formam um corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Olha só a união. Olha só a igualdade do corpo de Cristo. Não importa a sua etnia, se você é judeu ou se você é grego. Não importa o seu estado civil social, se você é livre ou se você é escravo. Não importa. E ainda há pessoas que dizem que o cristianismo é fonte de desigualdade. Certamente não leram 1 Coríntios 12. Neste mesmo corpo, quer gregos, quer judeus, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. O Espírito é um só. O corpo é um só. Cristo é um só. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Quem decide o papel que cada um de nós desempenhará no corpo é Deus, não somos nós. Nós veremos em outras meditações ao longo do mês que nós podemos buscar, Paulo, na verdade, nos estimula a buscar os dons, essas manifestações do poder de Deus. Mas quem escolhe é Deus, não somos nós. A gente pode escolher e pedir, me dá esse dom. Ele vai dar se ele quiser. Vim, 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Aí eu vou pular para o 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, versículo 27. Vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Nós não perdemos a nossa individualidade. Nós não nos tornamos uma parte de uma geleia sem forma.
nós continuamos indivíduos com uma forma, como o olho tem uma forma, a mão tem uma forma, o pé tem outra forma. Nós temos formatos diferentes, personalidades diferentes, características diferentes. Mas essas características só farão sentido plenamente se estivermos juntos no mesmo corpo. A nossa individualidade não deixa de existir, mas ela apenas está submetida à coletividade do corpo. É isto que Paulo está nos dizendo. E aí eu lhe pergunto, para que você pare agora e pense um pouco no que eu acabei de dizer. Você se reconhece como membro do corpo de Cristo? De que forma isso afeta a sua vida? Porque, eu sou membro do corpo. Sim, e daí? E daí? Domingo eu vou à igreja. É só para isso que você é membro do corpo de Cristo? Para ir à igreja no domingo? Agora nem aí a igreja vai, né? Agora é pela internet. Gente, o corpo de Cristo é muito mais do que o domingo. O corpo de Cristo é muito mais do que participar da ceia uma vez por mês. Nós precisamos nos abrir para a necessidade desse relacionamento e nos envolvermos mais, mesmo nesse período difícil que a gente está vivendo. Mesmo nesse período. Eu digo mais, nesse período é mais importante ainda. Porque agora que fisicamente muitas pessoas não podem sair de casa, é aí que elas precisam mais ainda da sua presença. Nós somos membros de um corpo e nós ficamos incompletos se estivermos desconectados dos nossos irmãos, como a peça do quebra-cabeça. Como um membro cortado que não faz parte do corpo. Perde o sentido. Por isso o alerta, agora sim, aquela imagem que eu passei antes, errado. O alerta aos hebreus. Ele vira para eles lá no capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunirmos como igreja. Não deixem de se reunir como igreja, como corpo. Não deixem de se juntar, de se unir. Segundo o costume de alguns. Ou seja, essa característica de hoje, de nos isolarmos, a era do isolamento do individualismo que vemos hoje, que John Donne já percebeu 400 anos atrás, é a mesma característica do tempo de Jesus. A carta aos Hebreus deve ter sido escrita mais ou menos ali pelo ano 60. Tinha 30 anos, no máximo 30 anos, que Jesus tinha morrido e ressuscitado, e já tinha gente deixando de se reunir. Porque não tem lugar para eu estacionar a minha biga. Porque está muito quente. Porque está chovendo muito. Os motivos, gente, o ser humano é o mesmo. Só mudou a tecnologia. A Bíblia diz que Deus mandou Jesus quando o tempo estava maduro, no ápice do tempo. Ou seja, de lá para cá, a gente inventou tecnologia, sim, muita, mas em termos de visão de vida, muito pouca coisa mudou. Todos os grandes questionamentos dos filósofos contemporâneos já foram feitos antes. O ser humano, quando começou a pensar para valer, ele já começou a pensar para valer mesmo. Não estudar os clássicos, só estudar os modernos na filosofia não faz sentido. Nada existe de novo debaixo do sol. Agora, se a orientação da palavra de Deus é para não nos isolarmos, e estamos vivendo uma pandemia, como agirmos? Como devemos agir? Qual a solução para o problema do isolamento?
A solução está na segunda metade do versículo. A segunda metade do versículo diz, se você está com a sua Bíblia aberta, em Hebreus 10, 25, eu li a primeira metade. Na segunda metade diz, encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Em cada era, em cada época, as pessoas, ao viverem por grandes desafios, chegam a pensar que o apocalipse está chegando, que o fim está próximo, que Jesus está para voltar. E realmente, hoje em dia, né, com o que nós vemos e ouvimos, realmente dá vontade mesmo de acreditar que está perto, que o dia está chegando mesmo. Né, já estamos muito próximos de um governo global com controle absoluto sobre tudo o que fizermos. Uma moeda que você vai, moeda virtual, né, só falta código de barra na testa, né, para ficar perfeito. Não, mas é microchip embutido. Olha, não quero ser apocalíptico, não. Mas que realmente a coisa está ficando assustadora, tá. Então, se é ou não é um prenúncio do final dos tempos, o fato é que não é para a gente deixar de se reunir. Pelo contrário, é para nos encorajarmos uns aos outros. Mas como vamos fazer isso se não podemos estar presentes? Se não podemos visitar uns aos outros? Se temos uma série de limitações que devemos cumprir, e devemos cumprir mesmo, tá? Não estou pregando desobediência civil, não. Gente, a tecnologia está aí para isso. Ligue para as pessoas. Combine uma chamada de vídeo. Chamada de vídeo você não pode fazer sem avisar, né, gente? Por favor. Manda uma mensagem primeiro. Olha, queria tanto ver você. Queria tanto orar com você. Quando é que eu posso ligar, fazendo uma ligação de vídeo para você? Eu e Alba fizemos isso algumas vezes com algumas pessoas. Nos oferecemos para fazer com quem quisesse. Nem todos demonstraram interesse. Tudo bem, ok. Mas se cada um de nós se disponibilizar para fazer, ninguém vai se sentir sozinho. Ninguém vai se sentir isolado. Ou seja, numa ilha. Todos se sentirão no mesmo continente. Todos se sentirão no mesmo corpo. Assim, encorajaremos uns aos outros. E quando o Senhor permitir, quando as nossas circunstâncias permitirem, nós voltaremos a nos concentrar, a nos reunir com todo o nosso potencial. Por enquanto, algumas pessoas têm utilizado seus dons dentro das limitações que temos. Deus tem capacitado o André a produzir vídeos. Deus tem capacitado outras pessoas a produzirem chamadas de vídeo. Nós temos várias atividades online na internet, estudos, encontros em grupos pequenos, reuniões de oração. Não falta oportunidade de você estar ali vendo outras pessoas e se deixando ver. Quem é que não tem um smartphone? Nós não precisamos ficar isolados. Nós não devemos ficar isolados. Hoje, porque é primeiro domingo do mês, nós teremos a ceia do Senhor, que em outras tradições evangélicas é chamado justamente de comunhão. Hoje, quem pôde estar aqui participará pessoalmente da comunhão, mas foi avisado durante a semana que teríamos esse momento, para justamente você que está em casa pudesse se preparar para esse momento, tendo o pão e o cálice. E aí, juntos, mesmo que à distância, mas juntos, compartilharmos desse momento, com um símbolo da presença de Jesus entre nós, como o amálgama, a cola que nos mantém juntos. Porque sem o Espírito de Deus a nos unir, realmente a gente não consegue. A gente começa a se ferir
e acaba se afastando. Porque Deus, depois do dilúvio, confundiu as pessoas. Nós não falamos todos a mesma língua. Eu não estou aqui me referindo a idiomas humanos, né? Inglês, português, italiano. Eu estou me referindo à nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros. Nós, por causa do pecado, temos muita dificuldade de nos relacionarmos com os outros. Precisamos do Espírito Santo para isso. Não podemos prescindir do Espírito Santo. De boas vontades e de boas intenções, o caminho do inferno está cheio. O que nós precisamos é do mover do Espírito de Deus. E é isso que estaremos vendo ao longo desse mês, em outras mensagens. Como esse corpo funciona? Qual o meu papel nesse corpo? O que eu posso fazer? O que é isso que nós estaremos vendo. Mas hoje nós vamos participar da comunhão. E enquanto nós distribuímos os elementos, e dessa vez me foi sugerido que eu fizesse diferente, ao invés das pessoas que estão aqui presentes virem à frente, 2 pessoas foram selecionadas, elas levarão os elementos até os demais. Enquanto isso, nós estaremos participando de um momento de adoração, você na sua casa, que já está com os elementos em mãos, estará participando de um momento de adoração, mas eu peço que você medite, enquanto está aguardando, para participarmos juntos desse momento, que você medite na seguinte questão: você tem procurado encorajar seu irmão? Você que reconhece que faz parte do corpo de Cristo, que foi perguntado ali atrás. Você tem agido ativamente para encorajar seu irmão? Pense nisso, enquanto participamos desse momento aqui. Quando todos tiverem recebido, todos os que estão aqui presentes, tiverem recebido os elementos, eu vou orar. Eu vou orar, e aí todos participaremos juntos. É um privilégio, Senhor, podermos estar nesse momento, neste local, tendo em mãos os elementos que o Senhor entregou aos seus discípulos na última noite, no cenáculo. Quando o Senhor partiu o pão, entregou aos seus discípulos dizendo que aquele era o seu corpo, Pai. O seu corpo que seria partido por nós. E depois passou o cálice, do qual todos beberam, dizendo que aquele era o sangue derramado por nós. O sangue da nova aliança, não mais o sangue de cordeiros, da antiga aliança do Sinai, mas o sangue do Filho de Deus. Aleluia. Que de uma vez por todas nos reconciliou com o Pai, rompeu, rasgou o véu, Aleluia, que nos separava da presença de Deus, nos abriu caminho para chegarmos a Deus. Em Cristo estamos junto de Deus. É por isso, ó Pai, que eu te peço que o Teu Espírito esteja confirmando em cada coração aqui, que não é apenas pão, não é apenas suco de uva, mas é o memorial daquilo que o Senhor fez por nós, que sobrenaturalmente restabelece o nosso relacionamento com o Pai, nos reúne, nos reconecta no corpo de Cristo, nos torna uma peça de volta encaixada na grande figura, na grande imagem que o Senhor desenhou para o teu corpo nesta terra. Que ao comer agora do pão e beber do cálice, você tenha convicção
do sacrifício de Cristo pela tua vida, convicção de que os teus pecados foram perdoados, mas também tenha a convicção do teu chamado para fazer parte de um corpo. Você não é mais uma ilha, você é parte de um continente, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Coma do pão e beba do cálice e vamos adorar a Deus mais um pouco. Aleluia. É isso, meus irmãos. E com isso, pode se sentar. Os cálices serão recolhidos, não se apresse. E eu tenho alguns anúncios a dar. O primeiro deles é que agosto é o mês do aniversário da Orla Sul. Portanto, vocês podem ver ali embaixo, na parte de baixo da imagem, que já está uma nova logo. Não é mais a logo dos 20, é a logo dos 21 anos. Porque agora em agosto, no dia 22 de agosto, que é um sábado, nós estaremos completando 21 anos de existência formal como igreja. Por enquanto ainda temos 20, está ali a logo dos 20, né? Muito bonita por sinal, mas a vida segue. E no penúltimo domingo do mês, no dia 23, nós teremos uma celebração especial de aniversário da Orla. Um bolo, refrigerante e salgadinhos. Estaremos limitados às 24 pessoas que a lei assim determina. Portanto, aí eu acho que pela primeira vez o agendamento vai ter que dizer não para alguém, porque até agora eu não precisei dizer não para ninguém. Todo mundo que pediu para vir, olha, tem vaga para mim? Tem. Tem vaga para mim? Tem. Até agora eu não precisei dizer não para ninguém, mas eu estou sentindo que lá no dia 23 teremos que realmente restringir a presença das pessoas. Então não poderemos ter mais do que 26 pessoas, 26 adultos, 22 aqui dentro desse espaço, 4 em outras áreas, porque tem pessoas de apoio que ficam aqui fora, né? E as pessoas sempre sentadas em agrupamentos familiares, como estão agora aqui, todos de máscara, e assim vai. Até lá, talvez, consigamos melhorar ainda mais a condição sanitária do nosso município. Óbvio que permitindo o Senhor não vai acontecer, né? Mas se houver qualquer recrudescimento da contaminação, é óbvio que a gente vai ter que rever isso. Estamos um dia de cada vez, mas temos que planejar pela fé. E aí, se as circunstâncias mudarem, a gente muda o nosso planejamento. O planejamento tem que ser flexível. Então, dia 23, permitindo o Senhor, nós teremos a nossa celebração especial de aniversário. Mas, qual o dia da live, André? 29, no sábado seguinte, nós teremos uma terceira live. Já tivemos a anos 80, retroagimos para os anos 70, e agora vamos para uma das décadas mais prolíferas de músicas que cantamos no dia a dia nas igrejas. Então, live anos 90, no dia 29, aqui na Orla Sul. E no dia 30, nós iniciaremos uma nova campanha de 40 dias. Temos tido esse hábito de, a cada ano, no final de agosto, início de setembro, começarmos um tema, escolhermos um tema e nos dedicarmos a esse tema. Mas a gente tem feito isso ao longo de todos os meses. Sim, mas nesse caso específico é um tema que está sendo utilizado no mundo inteiro. Essas campanhas que trazemos, 40 dias de amor, 40 dias de transformação, 40 dias na palavra, que foi a do ano passado, e agora será 40 dias para sonhar.
Olha só, porque eu já estou sonhando com o que faremos quando isso tudo terminar. É tempo de sonhar. É tempo de vislumbrar portas se abrindo. Nós temos encontrado muitas portas fechadas. Está na hora de batermos em portas e elas se abram para nós. Então serão 6 domingos e a cada domingo uma porta se abrirá. Então prepare-se para isso. A partir de 30 de agosto começaremos essa nova série. E se você tem pedidos de oração ou motivos de agradecimento, você que está aqui pode preencher seu cartão de conexão e depois me entregar. Não os recolheremos aqui, você me entregue, por favor. Faça isso para que possamos estar orando pelas pessoas. Temos tido muitas respostas positivas de oração. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Muitas respostas positivas. Queremos ouvir o seu motivo de oração para que possamos orar por você também, interceder por você. Mas participe do nosso encontro de oração às quartas-feiras, de 8 às 9 da noite. Participe desse encontro você também. Venha orar conosco. Mas estaremos orando por você. Se você tem sugestões, pode mandar também para o nosso WhatsApp. Na página do Facebook é um pouco mais complicado, seu pedido de oração, sua sugestão. Manda para o WhatsApp, que é melhor. E nós temos o número do nosso WhatsApp tanto na página do Facebook, quanto no nosso informativo. E, Alba, me traga o informativo novo, por favor. E como é mês novo, nós temos um informativo novo. Não, esse é o antigo. Temos um informativo novo. Esse informativo tem tudo isso que eu estou falando para você e tem uma série de outras... Obrigado. Está aqui, ó. Uma série de outras questões. Ah, mas eu não vou poder ir aí na igreja para ver o informativo. Ele vai ser publicado em pedaços no Facebook. Então, no Facebook, a cada dia, alguns pedacinhos do informativo serão publicados e eu enviarei pelo WhatsApp uma versão em PDF para todo mundo, ok? Do informativo. Depois eu te devolvo. Nós estamos tentando viver o mais próximo possível da normalidade, criando o nosso novo normal e avançando e permitindo o Senhor, os recursos sendo trazidos às nossas mãos, nós avançaremos ainda mais, porque podemos fazer muito mais do que estamos fazendo, tanto presencialmente quanto no mundo virtual. Precisamos dos recursos financeiros e recursos humanos para isso. Porque Deus não nos trouxe para cá apenas para que fiquemos preocupados com a manutenção dessa casa. Não foi para isso que nós viemos para cá. Nós viemos para cá porque aqui em volta há centenas, milhares de pessoas que não conhecem ao nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E a nossa função é falar para elas que existe esperança, que existe uma vida após essa vida, e lá será maravilhoso. Compete a nós fazer isso. Mas compete ao Espírito Santo nos inspirar e nos capacitar. Então nós temos que orar, pedindo que Ele faça isso. Mas Deus, na sua fidelidade, Ele está suprindo, porque novas pessoas têm se juntado ao grupo daqueles que estão juntos trabalhando. E este mês de julho, pela misericórdia de Deus, pela fidelidade de Deus na sua vida, pela sua fidelidade nos seus dízimos, pela sua generosidade nas suas ofertas, este mês de julho, nós fechamos em cerca de R$4.000 no azul. Gente, isso é fantástico. Porque nós somos os mesmos
Percebam, não houve acréscimo de pessoas, nós somos pelo contrário, houve decréscimo, algumas pessoas se mudaram. Algumas pessoas voltaram para os seus locais de origem. Vocês sabem, a nossa igreja recebe muita gente de fora do Rio de Janeiro. E por conta da pandemia, algumas pessoas voltaram para os seus estados de origem. Então, mesmo com a diminuição do número de pessoas, 11 mil negativo, 5.500 negativo, 2 mil negativo, 4 mil positivo. Louvado seja o Senhor, são as mesmas pessoas. É você. Você. A sua fidelidade, a sua generosidade. E não só isso. No mês passado, nós demos 3 mil reais, mês retrasado, né? Demos 3 mil reais lá para Acari, para cestas básicas lá para Acari, mostramos o videozinho e tudo. Neste mês, foram 4 mil. 2 mil para o Lar Batista do Ancião e 2 mil para uma outra organização evangélica de apoio a idosos. Um outro lar, 2 mil para cada. Gente, é muita generosidade, louvado seja Deus pela sua vida. Porque esses 4 mil não entraram na conta da igreja, não, entraram na outra conta. A conta da igreja, essa aqui que está projetada aqui, é para os dízimos e ofertas. Ofertas, por exemplo, para comprarmos equipamentos, para melhorarmos a nossa transmissão, para comprarmos tinta, para pintar os muros. Impressionante, toda hora está sujo. Comprarmos o material de limpeza, pagarmos os prolabores. É para isso que existe a conta da igreja. Agora, o dinheiro que vai para a conta do coração social, que é essa outra aqui, é para ação social. 4 mil reais. Gente, isso é maravilhoso. E vou dizer para, poxa, Leonardo, você está dando muita ênfase a essa questão do dinheiro. Gente, Jesus falou mais de dinheiro do que do paraíso. O dinheiro, ele é um Deus. E tem nome, chamado Mamon. E Jesus foi muito claro, eu falei isso aqui recentemente, é impossível amar a Deus e amar ao dinheiro da mesma forma. É impossível servir a Deus e servir ao dinheiro. Você vai escolher um e vai abandonar o outro. Jesus falou isso. E no momento em que nós somos fiéis no nosso dízimo, nós estamos dizendo para o mundo espiritual que quem manda na nossa vida é Deus, não é o dinheiro. Há uma vitória espiritual no dízimo. Ah, Leonardo, por que você não ressaltava isso antes? Falha minha. Falha minha. Mas aí, quando a gente erra, o que Deus faz com a gente? Puxa o tapete da gente. Para que a gente o busque e, ao buscá-lo, possamos ser iluminados e corrigidos no nosso erro. Então, por conta da escassez dos últimos 4 meses, eu fui corrigido no meu erro de não dar a devida ênfase a essa prática espiritual, chamada dízimo. O erro está corrigido. E agora nós vamos seguir em frente, com a sua presença. Mas vejam, recursos materiais são importantes, mas não adianta ter dinheiro sobrando se não tiver quem faça as atividades. Então não é só dinheiro. Dinheiro é importante. Mas eu vou enfatizar muito isso esse mês. Nós precisamos dos seus dons, dos seus talentos, das suas capacidades. Ah, mas eu não tenho dom nenhum. Tem sim. Ah, eu tenho 2 mãos esquerdas, não importa, a gente vai ter um cantinho para um canhoto. O corpo de Cristo é feito de diversas partes diferentes. E cada uma delas tem a sua função. Juntos, nós iremos muito mais longe. Muito mais longe. Veja, essa casa é sua. A igreja Orla Sul é de todos nós, não é minha. Ela é nossa.
E ela é dos outros que se somarão a nós também. Participe. Participe. Vamos orar para encerrarmos esse momento. Se você que está aqui presente trouxe o seu dízimo ou sua oferta, depois entregue, por favor, ao Marcos, que junto com o Bruno farão a contagem. E eu depois entregarei a uma das tesoureiras devidamente registrado. Você sabe que nós somos batistas, nós levamos tudo muito a sério. Tá? Então, e você que está enviando pela internet, os dados já foram enviados, nós podemos seguir em frente. Pai amado, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito continue sustentando as nossas vidas, não apenas nesse aspecto material do qual acabamos de falar, mas no ânimo para superarmos os desafios de cada dia. Senhor, eu peço que o Teu Espírito esteja animando a cada um de nós nesta tarde de domingo, que o Teu Espírito esteja renovando nosso ânimo para entrarmos em mais um mês de trabalho pela frente, mais um mês de videoconferência, de escritório doméstico, mais um mês sem aulas com os nossos filhos e netos. Senhor, precisamos do Teu ânimo para superarmos esses desafios, porque eles já estão nos cansando e cansando muito, Senhor. Precisamos ser revigorados, rejuvenescidos pela presença do Teu Espírito. Eu clamo a Ti, que o Senhor renove as forças dos Teus filhos, de cada um de nós, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que também o Senhor continue nos protegendo, porque vários de nós até ficaram doentes, mas ninguém teve problemas sérios. Louvado seja o Senhor, não nos consideramos especiais, mas clamamos a Ti pela Tua misericórdia, não cremos que merecemos mais do que os outros, mas o Senhor nos manda pedir e pedimos. Senhor, protege-nos do mal. Senhor, nos dá saúde para trabalhar, tanto no mundo como na Tua igreja, no Teu corpo. Dá saúde aos Teus filhos, junto com o novo ânimo. E eu te peço, ó Pai, que fruto desse trabalho abençoado pelo Senhor, venha o suprimento à vida de cada pessoa. E que todos os pedidos de oração que forem encaminhados estejam sendo cuidados pelo Senhor. E que cada recurso financeiro que foi encaminhado esteja sendo multiplicado na vida daqueles que, por fidelidade ou por generosidade, os doaram na Tua casa. Pai amado, dependemos de Ti e clamamos pela Tua presença em nossas vidas, em cada um desses aspectos, em nome de Jesus. E que o amor do nosso Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e essa presença revigoradora do Espírito Santo estejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Uma boa tarde.